Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos, então, para a nossa 10ª aula. Estamos estudando os milagres de Jesus no Evangelho de São João. Então, hoje é a 10ª aula. Hoje nós lançamos um olhar sobre aquela passagem de João, capítulo 6, versículos 16 ao 21, onde Jesus anda sobre as águas. É um texto pequeno, então provavelmente a aula é um pouco mais curta também, mas depois a gente vai lançar um olhar para a sequência do capítulo 6, que é tão importante, que se vocês têm acompanhado a liturgia dominical, é interessante porque nós estamos estudando bem esse capítulo 6, né? A gente já vê em alguns domingos, porque o ano B, o Evangelho de São Marcos, ele é mais curto. Então, com isso, se insere algumas partes do Evangelho de São João para completar o ano litúrgico. Nós estamos bem dentro desse contexto. Ontem até, na liturgia, no Evangelho de ontem, desse último domingo, do 21º domingo, era o final do capítulo 6 do Evangelho de São João. Eu achei interessante, porque nós estamos estudando e, ao mesmo tempo, ouvindo na liturgia do final de semana. Vamos lá. Então, João, capítulo 6, versículos do 16 ao 21. Pode tomar a Bíblia de vocês aí. Tem uma Bíblia presente. Uma pergunta. Fica muito pequena essas letras para vocês? Dá para ver tranquilo? Então tá bom. Não, era para perguntar já desde o começo e não perguntei. Eu faço nessa fonte, mas não tinha certeza se não ficava muito pequeno para vocês. Diz o Evangelho. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava porque soprava um vento rígio. Não sei se a Bíblia de vocês está essa mesma palavra. A minha Ave Maria, talvez outras traduções não esteja vento rígio, talvez seja vento impetuoso, um vento forte, né? Mas eu achei engraçado na Ave Maria traz vento rígio, né? Um vento duro, um vento firme, né? Quando a gente vai comer alguma coisa assim, tá rígido isso aqui, quer dizer que tá duro, né? É uma palavra diferente, eu achei muito interessante essa palavra. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este milagre de Jesus também é descrito nos outros 3 evangelhos, os chamados sinóticos, né? Todos os 3 vão falar sobre isso. Embora Lucas não está aqui, não cita aqui Lucas, porque Lucas dá uma outra conotação. Lucas fala sobre a tempestade acalmada, né? Mateus fala sobre a mesma passagem, Marcos também. Em Mateus nós vamos ver um acréscimo, que aqui não tem. Em Mateus, Pedro pede para andar sobre as águas como Jesus. Assim como tu andas sobre as águas, se és tu mesmo, Senhor, deixa eu andar sobre as águas. João não escreve sobre isso. Por quê? Porque não vem ao caso para João, para aquilo que ele quer falar. Mateus escreve sobre aquela passagem de Pedro porque Mateus está afirmando o primado de Pedro. Mateus é chamado o evangelho da igreja, porque a gente encontra a palavra igreja nas 2 dimensões dela no evangelho de São Mateus. E Mateus traz muito presente esse sentido do primado de Pedro, como o príncipe dos apóstolos, como aquele que tem sempre a atitude de tomar a direção, de falar primeiro, né? Então, Mateus traz isso. Mas se a gente for olhar, o texto é praticamente o mesmo, só Mateus acresce um pouco. E para João, o primado de Pedro não é importante.
Para João, o importante é dar o destaque para Jesus, suas ações e sua palavra, né? Esse sinal é apresentado por João não só como o milagre da tempestade acalmada, como no caso de Lucas, e sim como uma epifania ou uma cristofania que coloca em relevo a transcendência de Jesus. Então, para João não é apenas um milagre de acalmar a tempestade, de acalmar o mar, acalmar as ondas. Para João é mais uma revelação de quem é Jesus, né? Esse gesto de Jesus está revelando, é uma manifestação de Cristo, né? Ele se manifesta como o quê? Como Deus que ele é. Mais para frente nós vamos ver isso. Para João, este fato de Jesus andar sobre as águas, de tanto que aqui ele nem fala com o mar, né? Basta sua presença, sua palavra, eles já se acalmam e tudo se organiza, né? Esse sentido, para João, é Jesus que está se revelando, mostrando quem ele é, né? Parte do sentido da transcendência de Jesus. Jesus é transcendente, Jesus transcende, ele se revela, ele se mostra quem ele é o Cristo, ele é Deus, né? No texto estão presentes muitos símbolos que auxiliam na transmissão da mensagem que João quer passar. Primeiro, algumas coisas que a gente vai tocar aqui. Ele vai dizer: chegando à tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Depois, era já escuro e Jesus não se tinha reunido a eles. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. No versículo 18, o mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rígido, um vento duro, um vento impetuoso, um vento contínuo, um vento persistente. Sempre quando se traz tarde, noite, mar, são elementos que apontam para uma realidade de morte, de fim. É interessante porque na espiritualidade cristã, nós temos um costume, um hábito, e se não temos, é bom termos. Sempre que a gente vai dormir à noite, nosso último ato da noite deve ser um exame de consciência. E ali fazer uma entrega, sempre. Daquilo que deu certo no dia, daquilo que não deu certo, como um fechar e virar uma página. Porque dormir é como se a gente morresse, né? Dormir é como se a gente entrasse na morte. E o outro dia é como um despertar do sono, é mais um dia. Então, para a Bíblia, o sentido da noite, a noite sempre traz escuridão, morte, perdição, é esse o sentido. Então, eles estão entrando não à noite, né? Na noite, fim de tarde, é fim de dia, fim de tudo, é o fim, está chegando ao fim. E eles entram no mar. O mar também tem o sentido do mal, né? O mar é sempre o sentido do mal. Tem aquela música, se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, né? Segura na mão de Deus e vai. Então, esse sentido o mar da vida, que se levanta, né? As águas se levantam. Como lá, a passagem do Mar Vermelho, tem referência a isso também. Então, o sentido de que o mar, a tarde, a noite são símbolos. São todos elementos que apontam para a realidade de morte. O mar, na verdade, que aqui não é nada mais, nada menos que um lago, que está a 200 metros abaixo do nível do mar. Ele era agitado pelo vento, que formava ondas, né? Que formava ondas. Tem uma frase interessante de Santa Paulina, né? Não desanimeis nunca, mesmo que venham ventos contrários, né? É como a nossa vida também. Muitas vezes se levantam ventos, as águas se agitam, né? Há esse movimento que vem contra nós. Então, os discípulos se pegam à noite, num mar agitado,
numa barquinha, não se tem o tamanho dessa barca, mas provavelmente não era uma coisa muito grande, em 12 homens dentro de uma barca. E para piorar as coisas, eles estão sozinhos, sem Jesus na barca. Eles representam ali a humanidade, os homens. Representa cada um de nós que, sem Jesus na barca da nossa vida, nós somos agitados pelo mundo, somos agitados pela escuridão, não temos luz para caminhar, não sabemos para onde ir, não sabemos onde chegar. Então, eles estão sem Jesus na barca, eles estão sozinhos, eles partem sozinhos, né? Então, tudo isso são elementos importantes nesta passagem. Depois, eles estão em pleno meio do lago, o vento agita, Jesus não está com eles, e de repente eles percebem Jesus que vem caminhando sobre as águas. Ao caminhar sobre as águas, Jesus se revela através deste gesto, né? Ao caminhar sobre as águas, nessa ação de Jesus, ele se revela aos seus discípulos. Quem ele é? Através do gesto de caminhar sobre as águas, que a gente pode buscar no Antigo Testamento, né? Buscar no Antigo Testamento profecias que falam sobre este fato, sobre essa situação, que trazem presente essa dimensão divina de Jesus. Então, pode abrir lá no Salmo 77, versículo 20. Vamos dar uma olhadinha lá, o que o Salmo vai falar, que traz para esse sentido da divindade de Jesus, né? Porque aqui Jesus está revelando o quê? Está revelando a sua divindade, que ele é Deus. E aí a gente lança um olhar no Antigo Testamento, passagens que nos levam a isso. Na Bíblia da Ave Maria, é o Salmo 77. Talvez em outras Bíblias pode ser o 76, versículo 20. No versículo 19 diz assim: e falaram contra Deus. Deus será capaz de nos servir uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha para fazer jorrar dela água em torrentes. Mas poderia ele nos dar pão e preparar carne para o seu povo? Para o seu povo? Então, aqui traz esse sentido de um Deus que fere a rocha e faz jorrar águas torrentes. Ele é o Senhor sobre as águas, né? Não tinha água. E ele diz para Moisés, bate na rocha. E dessa rocha ele faz o milagre de faz brotar a água. Né? A água nasce, a água brota. Então ele é Senhor sobre a água. Depois, pegamos lá outra passagem. Isaías 51, 10. O que vai nos dizer sobre isso também? Isaías 51, 10. Não fostes tu que secastes o mar e estancastes as águas do grande abismo? Tu que abristes no fundo do mar um caminho para por aí passarem os resgatados? Está falando de quem? De Deus. E qual o momento histórico que está falando? Está falando da travessia do Mar Vermelho, né? Aquela travessia onde Deus abre as águas, faz um muro à direita, um muro à esquerda, e o povo passa a pé enxuto, né? Então, é Deus. Deus que tem o poder sobre as águas, né? Que pode dividir o mar em dois, para que o povo passe a pé enxuto. Depois, Jó, capítulo 9, versículo 8. Livro de Jó, capítulo 9, versículo 8. Vamos ver o que quer dizer. Ele sozinho formou a extensão do céu e caminha sobre as alturas do mar.
Aqui tem uma outra passagem, que é uma outra tradução da Bíblia, que diz que ele caminhou sobre os flancos do mar, né? Caminhou sobre o mar. Então, Jesus está mostrando ao caminhar sobre o mar que ele é Deus, porque é Deus quem faz brotar a água, é Deus quem tem o poder de dividir a água, é Deus quem caminha sobre as águas, porque no fundo Jó está falando aqui de Deus. Em todas as passagens está falando de Deus. Então, Jesus está revelando através desse gesto de caminhar sobre as águas que ele é Deus. Ele é Deus, né? E por ser Deus, ele pode caminhar sobre as águas. Também se revela pela sua palavra. Quando os discípulos se assustam, né? Lá no versículo 19, no finalzinho, ficaram atemorizados. Atemorizados é o quê? Pasmos de medo, paralisados de medo. Eles ficaram amedrontados, né? De tanto que um dos outros evangelistas vai dizer que eles pensaram que era um fantasma, né? Quando viram Jesus caminhando sobre as águas, pensaram que era um fantasma, de tanto medo que ficaram. E Jesus vai dizer: sou eu, não temais. Não sei se vocês lembram, mas eu já falei no início do nosso estudo do Evangelho de São João, que João usa muito essa expressão, sou eu sou o bom pastor, eu sou o pão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus usa muito essa expressão, por quê? Eu sou é o nome com o qual Deus se identifica para Moisés, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés vê aquela sarça ardente, se aproxima, Deus fala com Moisés, Deus revela a Moisés a sua missão de libertador do povo que está escravo no Egito. E Moisés então pergunta a Deus: bom, se eu for lá falar para o povo que Deus me mandou, se eu falar para o faraó que Deus me mandou, eles vão perguntar, mas como é o nome desse Deus? Porque naquela época existia muitos deuses, né? Muitos deuses. Nós estamos num mundo pagão onde tinha Deus era mato, como diz a história. E Moisés quer saber qual é o Deus que está me mandando. Que Deus é esse, né? Quem é esse Deus que está me mandando? Como é o seu nome? E no versículo 3, ou melhor, no capítulo 3, versículo 14 do livro do Êxodo, Deus vai dizer que é o eu sou, né? Ele é o eu sou. Êxodo 3, 14. Acho que nós já visitamos essa passagem há uns dias atrás, né? No 13, Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos levitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderá aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou, envia-me para junto de vós. Então, qual é o nome de Deus? Eu sou, né? Eu sou. Também pode ter o tetragrama, né? Yahvé ou Javé, mas que significa o eu sou, né? Ele é aquele que é. Ele é, e tudo mais existe nele. Sem ele nada foi feito. Então, ele que é, né? O eu sou. Então, quando Jesus diz para eles, Jesus diz: sou eu, não tem mais. Jesus está falando eu sou, né? Ele está usando o nome de Deus para dizer que ele é Deus, né? Ele é Deus. Então, Jesus se revela aqui por sinais e por palavras, né? Ele está se revelando, está mostrando a sua divindade através desse gesto de andar sobre as águas. Uma outra temática interessante e importante no Evangelho ou nos escritos de São João é: para João, Deus é luz. Luz que ilumina a vida dos discípulos e lhes arranca do medo que paralisa e distorce a visão. E conduz eles
assim como nós também há um porto seguro. Então, noite escura, mar agitado, vento impetuoso, tudo isso sacudia o barco. E os discípulos se encontravam paralisados de medo, né? Eles já tinham remado, remado, remado e não saía do lugar. E Jesus, então, vem como um facho de luz que ilumina. Eu sou. Ele ilumina a vida dos discípulos, lhes arranca do poder do medo que paralisa e também distorce a visão, porque aqui não, mas nos outros evangelistas, eles vão olhar para Jesus e vão ver um fantasma, né? Quando a gente está assustado, a gente vê o que não existe, né? O medo nos faz com que a gente enxergue coisas que não existem. E os discípulos estão assim, amedrontados. Por quê? Porque estão sem Jesus na barca, né? Mas depois diz que ele diz, Jesus diz: "Sou eu". Eles quiseram recebê-lo na barca. "Entra, mestre". Mas pouco depois, a barca chegou ao seu destino e Jesus não embarcou na barca com eles, mas os conduziu a um porto seguro, a um porto seguro, né? Jesus sempre nos conduz a um porto seguro. Quando nós o reconhecemos como Senhor, como Deus da nossa vida, e entregamos os nossos medos, as nossas inseguranças na mão dele, ele vai nos conduzir sempre a um porto seguro. E assim, a nossa aula é curta, então ela finaliza a apresentação, mas não termina a aula, porque aqui tem uma outra coisa que nós vamos ver, mas aí eu não trouxe muita coisa escrita, porque daí nós vamos trabalhar de uma forma mais livre, mais por partilha mesmo. Mas o que é interessante aqui, que Jesus traz presente as formas de que ele se revela, né? Jesus sempre se revela para nós, ele está presente em sinais, em símbolos e palavras, né? Os sacramentos, para nós que somos católicos, os sacramentos sempre são compostos por símbolos, sinais, elementos e palavra. Sempre. Palavra, né? E a palavra de Jesus é palavra de vida. É palavra de vida, nunca palavra de morte. A palavra de Jesus vence sempre a morte. E com a palavra de Jesus nós vencemos a morte. Então, nesse texto, poderíamos falar de muitas coisas, mas o que é importante para nós? É que Jesus se revela como Deus, né? Deus que é onipotente, né? Ele é todo-poderoso. O nosso Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, né? Deus sabe tudo. Deus vê tudo. Deus pode tudo. Deus está em todos os lugares, né? Não há nada que passe oculto aos olhos de Deus. Deus nos conhece. O salmista vai dizer: Senhor, eu sei que tu me sondas, né? Quando estou dormindo, tu sabes. Quando estou acordado, quando estou para lá, quando estou para cá, o Senhor nos sonda. Não é um vigiar para nos castigar, mas é cuidado, né? A mãe, quando ela tem um filho, ela tem o olhar, a mãe tem 4, 6, 8, 10 pares de olho, né? Para ver o filho onde está. Ela sonda, ela sabe onde está o filho. Assim é Deus. Deus, ele é onisciente, ele conhece tudo, ele vê tudo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, né? Ah, ele está lá no sacrário como uma presença real, sim, mas também está aí no seu quarto agora, você que está acompanhando a aula, sentado na sua cama ou na sua sala, ele está em todos os lugares, ele está presente conosco, né? E também, Deus é onipotente. Deus pode tudo. Se Jesus é Deus, ele é 100% Deus, então, por ser Deus, ele também pode caminhar sobre as águas. Ele pode caminhar sobre as águas. Então, esse milagre ou esse sinal revela esse sentido de que Jesus é Deus. Ok? Então, aqui deixa eu fechar a minha apresentação aqui para poder
voltar para nós continuarmos a nossa aula. Mas é interessante para nós que, se nós vermos essa passagem aqui, a travessia do lago, é como se fosse mesmo uma travessia dentro do capítulo 6 do Evangelho de São João. É como se estivesse aqui agora Jesus que vai passar para o outro lado para falar de outra coisa. No capítulo 6, do versículo 1 até o 15, nós vimos um Jesus que se preocupou com o quê? O povo estava com fome. Então ele vai saciar a fome. A fome é algo o quê? Algo humano, algo para aqui e para agora. No céu nós não vamos precisar comer, né? Depois que na eternidade não vai ter alimento, não precisa mais de comida, né? Algumas realidades não vai ter. Então, quem gosta bastante de comer, aproveita comer bem aqui, porque depois não vai ter, né? Para alguns é uma decepção saber que no céu não vai ter comida. Meu Deus, que coisa boa é comer, né? No céu não vai ter. Por quê? Porque você não vai precisar manter. Nosso corpo será um corpo glorioso, né? Nosso corpo será um corpo glorioso, né? Então, é isso que a gente acredita e que a doutrina ensina, né? Aqui, nessa primeira parte, Jesus trabalha coisas aqui e agora, porque ele é o bom pastor. Ele veio para trazer vida e vida plena. Como que a gente tem vida plena se sente fome, né? São Tiago, depois lá na sua carta, vai dizer: tu vai dizer para o seu irmão, vai para casa, louva a Deus. Mas se ele está com a barriga vazia, alguém vai ir para casa e ser feliz com barriga vazia? Não, é preciso prover o que ele precisa. Então, o povo estava com fome, fome de pão mesmo. Jesus, então, multiplicou o pão para saciar a fome de pão do povo, né? Só que agora aqui, ele cruza, né? Ele volta de onde ele tinha saído para vir multiplicar o pão, agora ele voltou, né? Ele cruzou de novo. E nós vamos ver que há um discurso de Jesus. No versículo 22 em diante, há um discurso de Jesus. E nesse discurso, Jesus vai se dizer que ele é Deus, que ele é filho de Deus, eu e o Pai, ele trabalha essa dinâmica. Ele é Deus, ele fala do pão verdadeiro, ele trabalha essa dimensão, né? Essa dimensão. E todo a segunda parte, depois do milagre, ou depois do sinal de Jesus andar sobre as águas, Jesus agora fala de coisas do céu. Coisas do céu. De tanto que os discípulos não entendem muito, ou os seguidores não entendem muito, né? Nós podemos ir lá para o trecho do Evangelho de ontem, né? A gente podia até ler esse texto inteiro, mas ele é longo, então vai ficar cansativo para vocês podem ler depois. Quem não leu ainda, prossiga lendo. Jesus aqui ele vai entrar numa dinâmica de falar das coisas do céu. Olha, eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, no versículo 54. No versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. No finalzinho do versículo 58, quem come deste pão viverá eternamente, né? No 58 diz assim: Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Então ele entra na sinagoga e começa a ensinar sobre essas duas realidades: que ele é filho de Deus, que ele é o pão do céu. E esse discurso de Jesus, ele é um discurso tão acalorado que lá no versículo 66 diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Esse discurso foi muito pesado. Imagine alguém
para o judeu não se podia nem pronunciar o nome de Deus. Quem dirá alguém se dizer filho de Deus, como Jesus vai dizendo, né? E muito mais ainda, dizer que ia tomar o sangue. O sangue para o judeu, eles nem tocavam no sangue, porque o sangue é sinônimo de vida, né? O sangue para eles é a vida, é a alma que está no sangue. Então eles não tocavam no sangue. Agora Jesus vem dizer que vão beber o sangue, mas para, né? Beber sangue, isso é um escândalo. E eles se escandalizaram. O discurso foi muito pesado. E aqueles que estavam por perto começaram a abandonar o barco. Ah, não, isso é muito forte para nós. Imagina, está caducando, dizer que é filho de Deus. E ainda por cima dizer que nós vamos comer. E quando a gente pega o original, não fala, não é a palavra comer, é mastigar, é morder, é manducar a carne. Como que nós vamos mastigar? E literalmente é mastigar mesmo, não é simbolismo. Aqui Jesus não está fazendo uma simbologia. Não, ele está falando literalmente manducar, mastigar a carne, né? E como que nós vamos fazer isso? Então eles se escandalizam. Eles se escandalizam e começam a abandonar a barca, e começam a largar, deixaram de seguir Jesus, muitos deixam de seguir Jesus. Os 12 permanecem. Permanecem porque eles estão na barca com Jesus, então eles permanecem. E aí Jesus olha para eles e diz para eles, escuta, vocês também querem se retirar? É bonito isso aqui porque ninguém é obrigado. Jesus não obriga os seus discípulos com uma coisa no pescoço e dizer que vocês têm que fazer. Não, eles precisam entender que o seguimento de Jesus é um ato livre, é uma decisão pessoal. O seguimento de Jesus só tem sentido quando é feito com liberdade. Quando é por coação, por medo, a gente ainda é muito infantil, né? Mas quando Jesus quer ensinar a eles esse sentido. Pedro então vai responder: a quem iríamos nós? Né? A Maria traz essa pergunta. A quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Como que eles sabem disso? Porque eles viram os sinais. Eles sabem por quê? Porque Jesus revelou a eles, ali andando sobre o mar, mas nos outros sinais que ele vem fazendo. Eles vão compreendendo pelos sinais, né? Como na nossa vida também, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho sinais na minha vida que eu não posso negar a ação de Deus na minha vida. Eu não tenho nem como negar. Como que eu vou negar? Né? É tão claro, é tão presente, que eu não tenho como negar. A gente viu, viveu, experimentou tanta coisa que não tem como negar. E é por isso, porque eles viram, ouviram, experimentaram, que esses homens vão dar a vida por causa de Jesus. Eles vão morrer pela causa de Cristo. Esses 12 aqui, com exceção de João, que morre de velho, né? Nós já vimos quando nós estudamos o Apocalipse, ele morre de velho. Os outros 11, menos Judas também, que se suicida, que se mata, tira a sua própria vida, mas os 10 outros vão dar a vida por causa de Jesus. Porque eles contemplaram Jesus como Deus. E eles não têm como negar. Como que vamos negar quem ele é? Como que nós vamos dizer que não é? Se nós vimos, nós contemplamos com os nossos olhos, nós somos testemunhas de que ele é Deus. Então, o milagre ou o sinal de Jesus andando sobre as águas, porque o sinal é esse, né? Jesus que anda sobre as águas, como um sinal de que ele é Deus, de que ele é o Cristo. Ele faz é como se ele fizesse uma ligação. Primeiro está falando de coisas terrenas, né? É a multiplicação dos pães, mas isso é para aqui, para agora, né? O povo estava com fome, então precisa... Agora não. Agora ele começa a falar das coisas do céu. Porque, no fundo, é em Jesus que nós temos a salvação. Ele é esse que
nos conduz ao porto seguro, é Ele que nos salva do medo, da insegurança, do pecado, do inferno, é Ele que nos salva e nos conduz a um porto seguro, que é a vontade do Pai. Né? Ele nos conduz a um porto seguro, que é a vontade do Pai. E é interessante quando traz aqui o discurso sobre o pão da vida, ele está falando da Eucaristia? Está falando da Eucaristia. Não temos dúvida disso. Não temos dúvida disso. Jesus está falando da Eucaristia, do pão vivo que desceu do céu, que nós nos alimentamos cada vez que nós vamos à missa. É o mesmo corpo de Cristo, é a carne de Cristo. Porque quem não comunga, não está em comunhão com Cristo, ele não consegue vencer os seus medos, as suas fragilidades, as suas angústias. Quando nós fazemos essa comunhão com Cristo, estamos com Ele, temos certeza que Ele está conosco, nós enfrentamos as maiores tempestades da vida, não assim de braço aberto, não assim como alguém muito corajoso, mas a gente tem dentro da gente uma intuição, uma certeza de que aquela tempestade vai passar e que a gente vai vencer. Né? Tudo isso por termos Jesus como Deus na nossa vida, como Senhor da nossa vida, como Cristo em nossa vida. Então, tudo isso está presente nesses 5 versículos aqui do Evangelho de São João. Então, esse sinal, Jesus se revela aos seus discípulos, dizendo que ele é Deus. E é interessante que aquilo que nós falávamos, né? No Evangelho de São João, o sinal suscita a fé. Né? O sinal suscita a fé. O sinal provoca a fé. Os discípulos estavam com medo, mas quando veem Jesus andando sobre as águas e ele se revela, sou eu, ou eu sou eu. Né? Eles sabiam quem era Jesus. Eles creem que ele é, nem perguntam mais nada e querem recebê-lo na barca. Então, acreditam, eles têm fé. Se fosse um fantasma, eles não iam querer. Mas eles acreditam agora que é Jesus e querem recebê-lo na barca. Mas Jesus nem entra na barca deles. Mas já, logo em seguida, eles aportam num porto seguro, num lugar de tranquilidade. Né? Então, essa é a nossa aula de hoje. O texto é mais curto, então a aula também, consequentemente, se torna mais curta. Né? Não sei se alguém quer partilhar alguma coisa também, fiquem à vontade. Se alguém talvez descobriu algo a mais que eu não descobri ou que eu não trouxe, pode partilhar aquilo que chamou a atenção. Então, hoje nós estamos no 5º sinal. Nós temos mais 2 aulas para nós finalizarmos os 7 sinais, 7 milagres de Jesus no Evangelho de São João. Alguém quer comentar algo? Partilhar algo a partir daqui? Fiquem à vontade. Eu me reportei, Sandro, para o Vento Rijo ali. Em 2019, nós entramos à noite no mar Tiberíades, no lago Tiberíades. Que legal. Uma grande escuna, né? E vivi esse momento ali agora. Realmente é bem isso mesmo. Um inverno, um vento intenso. Nós todos na barca, atravessamos, damos uma volta no mar, no lago, né? E voltamos para a margem. Mas revivi esse momento ali agora. Lembrei bem desse fato. Um vento muito, muito forte. Bem forte, assim, para a gente ver essas passagens que você coloca ali. Com certeza. E é interessante as ondas, o barco. Que você estava numa escuna. Isso, é tipo uma escuna, bem grande, né? Que cabe umas 60, 70 pessoas. Imagine os discípulos numa barquinha, né? Uma canoa, Exatamente. uma bateira. É isso que eu pensei, com certeza. É verdade. Ele é uma área aberta, né? Então o vento é muito intenso, muito forte. Mas uma cena muito forte agora. Revivi. Significativa. Que bom. Mais alguém? Essa questão que você colocou agora bem no finalzinho, assim, que as pessoas, quando estão com Jesus, elas passam essas dificuldades com mais tranquilidade. Eu presenciei isso muito de perto, o fato de um casal
amigo da família aí, todos os dois, questão de 3 meses, descobriram que tem câncer. Um tem câncer no rosto, o outro está com câncer no colo, no intestino. Aqui tem câncer no colo do intestino, é uma pessoa muito, muito, muito muita fé, ela acredita muito, e ela era bem engajada na comunidade dela, tal, né? E o marido dela não é tão ligado assim. Aí, então, a gente vê, assim, a diferença entre ela, que acredita que tudo vai passar, porque o câncer dela é muito mais severo do que o do marido, né? Então, ela, assim, muito tranquila, está passando por essas dificuldades, e ele, que é um câncer, também é meio, né? Mas ele está, assim, indo a ladeira abaixo por causa da depressão, do desespero. Então, quer dizer, é muito claro essas pessoas, que pessoas que acreditam em Jesus, ela suporta melhor o sofrimento, entende? E quando a gente fala ter Jesus aqui, é ter fé, né? Ter fé. A nossa fé é em uma pessoa, é Jesus. Mas uma fé madura, né? Aquilo que Paulo Isso. diz, a nossa vida está nas mãos de Deus. Quer por um lado ou quer por outro, a nossa vida está nas mãos de Deus, né? Essa serenidade, uma certeza da fé. Não uma certeza científica, não é uma certeza econômica, mas uma certeza de fé, de que a nossa vida está nas mãos de Deus. E quando a gente tem essa certeza, a gente passa pelo crivo da vida? Passa. Não tem salvo-conduto, todo mundo tem telhado de vidro, mas a gente passa com mais tranquilidade, né? E claro, A gente, aqui não dá para julgar, por exemplo, mas aquele lá está passando assim porque não tem fé. Não, a gente não tem como medir a fé uns dos outros, né? Mas cada um sabe em quem põe a esperança, né? Então isso é importante. Mais alguém? Tem gente até fazendo doce aí, pelo jeito, na cozinha, né? não estou vendo aqui. A Angelina, Quem tá saindo será? um doce aí, Angelina? Mexendo com a pá Amanhã de, tem café, então. mexendo com a Deixa eu pá de buscar madeira e aqui. tudo? Olha só onde a gente chega aí com a aula, né? A vantagem é que dá para ir ouvindo, vai assimilando e ao mesmo tempo vai continuando a vida, né? Mas alguém quer partilhar, minha gente? Fiquem à vontade. Ó, o José com a meninada bonita aí, ó. Prole. Que legal. Maria, Miguel, oi, Maria. Miguel. Oi! Oi, minha Oi. xará. Oi, Miguel. Bom, Oi, xará. Oi! Oi. Oi, Maria. Oi, Miguel. A dona Angelina está fazendo coisa boa, será? Pelo jeito, sim, né? amanhã temos café, então. O Tá Diácono aparecendo Santo ela já lá. atiça as bichas, né? Vamos ter que ir lá tomar um café. Já atiça as nossas bichas, né? Essa dona Angelina, a Angelina ali é a esposa do seu José? Isso. Plácido. É a nossa É dona Plácido. Angelina, né? É, exatamente. Mãe da nossa querida Isso Aline. mesmo. Que Deus a Da tenha. Aline, a mãe da Mãe da Aline. Aline. Isso, que Deus a tenha. Mãe da Aline. É Beleza, minha verdade. gente? É isso. Beleza, Diabo. Mais alguém quer partilhar? Não? Ficou alguma coisa no ar? Satisfatório? Colhendo quem está aqui no Facebook também. Tem bastante gente por aqui. Não, tá. Então tá bom demais. Então finalizemos rezando, pedindo a Nossa Senhora que ela nos conduza, pedindo que Jesus esteja sempre no barco da nossa vida, para que no final sempre a gente aporte num porto seguro. Que o Senhor seja a nossa confiança e que nele a gente vença o medo que nos paralisa. Vença a noite que tira de nós a certeza da chegada. Nós colocamos tudo isso nas mãos de Nossa Senhora, rezamos também por uma das nossas, acho que é a Marli, que está com Covid, é nossa cursista aqui também, e todos aqueles que necessitam da nossa oração,
Coloquemos tudo no coração de Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, rezando. Ave Maria, Ave cheia de Maria, graça, o cheia Senhor de é graça, convosco. Senhor é convosco. Bendita sois Bendita vós Bendita entre as sois mulheres, vós entre as mulheres, e e bendito é o bendito é fruto o do vosso fruto do vosso ventre, ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai rogai por rogai nós, por pecadores, nós, pecadores, agora e agora e na hora de nossa morte. nossa morte. Amém. 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 Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Promessa de Cristo. o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós a vossa proteção está no nome do Senhor, e fez o céu e a terra. que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos conceda uma boa noite de sono e no fim da vida uma morte santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.